Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Veja que nessa cena da ceia com seus discípulos, Jesus vai começar a dizer o que irá acontecer com ele. E naturalmente, seus discípulos eles ficam desconcertados, porque quando Jesus diz que um daqueles que ali estavam iriam entregar a ele, eles começam a questionar-se quem seria. E aí Jesus ele vai nos dar alguns ensinamentos muito importantes nesse Sagrado Evangelho. Nós vemos na primeira parte do Sagrado Evangelho, onde depois de Jesus falar que um deles o entregaria, nós vemos como que Pedro vai pedir para que João perguntasse a Jesus quem seria. E João, que está ao lado de Jesus, recostado no seu lado, ele vai inclinar-se no peito de Jesus e ali vai fazer a pergunta. Aqui nós temos um ensinamento muito importante para a nossa vida, porque Jesus ele quer que a gente se una ao coração dele, para que nós possamos recostar ao seu lado, para que assim possamos perceber essa batida do seu coração para ritmar a nossa vida como a vida dele. Esse é um ensinamento que está vinculado a essa cena do discípulo amado recostando no lado de Jesus, no peito de Jesus, para escutar o seu coração. Assim também precisa ser a nossa vida, escutar o coração de Cristo, que realmente nos traz os verdadeiros sentimentos e a vontade de Deus. Depois nós vemos como que ali Jesus Cristo, falando sobre essa realidade da sua paixão de forma implícita, ele vai também nos chamar a atenção sobre a realidade ali daqueles dois que vão ter um papel decisivo dentro dessa realidade da paixão de Cristo, do seu sofrimento, da sua via crucis. O primeiro é Judas.
Judas, que foi aquele que entregou a Jesus Cristo. E aí nós vemos, como também essa figura de Judas, ela é importante diante dessa obra de salvação. Ali nós vemos, como que Judas, tendo, talvez, se frustrando por aquilo que imaginava que ia ser, o Messias, e, de repente, essa frustração por não encontrar em Jesus aquilo que era o anseio do seu coração, ele vai sim entregar a Jesus. E Jesus vai dizer, vá e faça o que deves fazer. E ali o evangelista vai dizer, que naquele momento Satanás entrou em Judas. E aí ele foi realizar essa obra, de entrega de Jesus Cristo. E aí nós vemos como que também é importante diante da nossa vida, porque todos nós podemos ser um pouquinho Judas. Quando nós pecamos, quando nós escolhemos o pecado em detrimento à graça de Deus, quando nós vamos nos afastando, da presença de Deus para buscar ou para ir alimentando os nossos próprios prazeres, todos nós temos essa dificuldade, todos nós temos essas limitações, mas nós precisamos cada vez mais ter em vista essa capacidade de arrependimento, de realmente tocar o coração de Deus e, é claro, recostar-nos nesse coração misericordioso de Deus. Como nós vemos depois a figura de Pedro. Pedro também teve as suas limitações, as suas dificuldades, negou a Jesus Cristo 3 vezes, como o próprio Cristo vai dizer no final do Sagrado Evangelho. Mas diferente de Judas, Judas desesperou e Pedro ele teve humildade suficiente para reconhecer o seu erro, para voltar no caminho. Por isso que Jesus ele vai dizer ali, agora foi glorificado o Filho do Homem, porque essa glorificação de Cristo se dá através do sofrimento, diante dessa grande obra de salvação que é realizada na cruz para a salvação de cada um de nós. Mas para que isso realmente aconteça na nossa vida, nós precisamos ter a atitude, essa atitude de ir ao encontro de Jesus Cristo, de recostar a nossa cabeça, a nossa vida no coração de Cristo, para escutar dele, é claro, aquilo que é a vontade dele para cada um de nós. Por isso que, independente das nossas fraquezas, Jesus ele quer contar conosco, porque ele não olha as nossas limitações, ele olha para aquilo que nós podemos realmente ser de melhores. Por isso que Jesus ele escolhe esses discípulos, mas ele não olha aquilo que é a limitação deles, o pecado deles, mas olha sim a capacidade que eles poderiam ser cada vez mais melhores para ele e, é claro, para a igreja e para a humanidade, porque foi por eles que nós conhecemos e recebemos a salvação em Cristo. Por isso que, quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de estar, de intimidade com Deus, mais nós vamos realmente entendendo a obra de Deus na nossa vida. E assim nós precisamos, como o discípulo amado, como verdadeiros discípulos amados, recostar no lado de Jesus, para tornar a nossa vida ritmada com a vida dele, com o coração dele, para que assim possamos escutar dele aquilo que realmente são os verdadeiros mistérios de Deus. E, é claro, dando continuidade à nossa vida, possamos perseverar cada vez mais, vencendo as nossas limitações e fraquezas e permitindo com que Deus mesmo realize essa grande obra de conversão e santidade na nossa vida e salvação que vem pela cruz. Mas sem esse grande reconhecimento da nossa fraqueza, nós não conseguiremos, porque Deus quer ser glorificado em nós, mas Ele é glorificado em nós na medida em que nós permitimos com que o poder dele se manifeste através de nós. Mas para isso acontecer, precisamos dedicar tempo a Deus na nossa vida de oração, para recostar a nossa vida no coração de Cristo, para que dele possamos aprender e dele possamos também entender a nossa vida e o caminho que ele mesmo quer para cada um de nós. Então busquemos refletir sobre a nossa caminhada, sobre o nosso chamado, e assim, com certeza, daremos o melhor para Deus, não os nossos pecados, mas sim aquilo que realmente são os dons dele em nós, que ele quer que nós manifestemos a ele e também ao mundo, para que Deus possa ser sempre glorificado pelas nossas boas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.